Fala galerinha ligada no canal, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala é Fernando pra vocês. Esse é mais um Zona Mista. Vamos falar um pouquinho de Flamengo? Rapaz, mas foi na marra, hein? Foi na marra, hein? Bom, primeiramente vamos curtir, comentar, vamos deixar os comentários de vocês, compartilhar e se inscrever no canal para dar aquele engajamento pra gente. A gente fala de futebol e fala com gosto para cada um de vocês que nos escuta, tá bom? Hoje mais cedo a gente teve Vitória e Flamengo no estádio do Barradão, na casa do Vitória. O Flamengo ganhou de 2-1 com gols do Bruno Henrique e do Arrascaeta. Não foi um jogo tão bom do Flamengo, né? Não foi um jogo maravilhoso do Flamengo. E o Flamengo precisou de algumas das suas valências, das suas qualidades individuais para poder resolver a partida. Tá? Vou deixar aqui a escalação do Flamengo. Flamengo que vai com Rossi na lateral direita, Wesley, dupla de zaga com Léo Pereira e Léo Ortiz. Alexandro na lateral esquerda. Aí no meio de campo o Flamengo vai numa espécie de 4-4-2, né? Ele faz um losango com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Ali na frente você tinha Juninho e o Everton Cebolinha. É o Flamengo que começa muito bem o jogo. O Flamengo começa dominando as ações. Tem duas chances ali. Tem uma com o Juninho, né? Tem outra chance também que o goleiro do Vitória, o Arcanjo, faz uma ótima defesa. E dava a impressão de que o Flamengo iria massacrar o Vitória desde o início do jogo. O Vitória começou a se postar, começou a segurar a bola, controlou o jogo, mas o Flamengo ainda assim tinha posse de bola, tinha calma, tinha tranquilidade para trabalhar. Uma coisa que marcou o primeiro tempo foi a dificuldade do Flamengo criar jogo, do Flamengo propor jogo. Porque o Flamengo não tinha meia, o Arrascaeta ele não fazia uma boa jornada, o Arrascaeta estava voltando de lesão, né? E ele estava num ritmo um pouquinho abaixo que os companheiros, né? Você viu, o Arrasca até tentava, mas estava fora de órbita ainda, algo que é normal. O Flamengo ele tem 7 chutes ao longo do primeiro tempo, né? Da metade dos chutes que ele teve no jogo, ele teve no primeiro tempo. Ele vai bem, ele tem um determinado controle de jogo, ele é superior, porém existe uma certa dificuldade porque o Flamengo só tinha o Cebolinha e o Cebolinha estava pendendo, puxando muito para o lado esquerdo, né, do ataque do Flamengo no primeiro tempo. Então as jogadas eram pouco verticalizadas. O Flamengo focava muito em centralizar o jogo, né? Normalmente você tenta abrir as defesas verticalizando, abrindo o jogo. O Flamengo fez o contrário. Ele tentava travar o jogo ali no meio para o Juninho conseguir alguma jogada e tentar finalizar. Não deu muito certo, né? Poderia ter dado se não fosse as chances perdidas pelo Juninho no primeiro tempo. Tem uma, inclusive, que ele sai cara a cara com o goleiro do Vitória, né? Sozinho e consegue chutar para fora. Isso o Felipe Luiz percebeu, né? Isso acho que o Felipe Luiz foi muito rápido. O Mister, como fala o Carioca, né? O novo aprendiz do JJ. Nisso o Felipe Luiz foi ligeiro, ele foi vivo, ele entendeu que o Flamengo precisava mudar o insight da partida, a utilização de espaços, e aí na volta para o segundo tempo ele vem com o Bruno Henrique, né? Vem com o Bruno Henrique, ele vem também com o Gonzalo Plata, volta o Luiz Araújo, volta o Michael, né? E entra até o garoto Everton, só que o Everton ele entra para o final do jogo. E o Flamengo ele tinha certa dificuldade nessa questão da proposição até o Arrascaeta aparecer. O Arrascaeta é aquele jogador que ele pode estar morto em campo. Pintou um lance de genialidade e ele resolve. Foi o que aconteceu contra o Vitória. Ele desarma ali, acho que é o Baralhas, finta 2 jogadores, ele dribla 2 jogadores, sai na cara do gol e dá um biquinho para matar o Lucas Arcanjo. O goleiro não pôde fazer nada, não teve nem o que fazer no lance. 1-0 Flamengo, uma jogadaça do Arrascaeta. Você imaginar que o Flamengo ia tranquilizar as ações, ia colocar a bola no chão, ia manter o jogo do jeitinho em que estava. O Flamengo ele não sofria por Vitória, mas também ele não amassava o Vitória. Ele controlava o jogo, tinha a bola no campo de ataque, mas não matava o jogo. E numa jogada fortuita, num lance besta, o Vitória acabou empatando o jogo. O Rato recebe uma bola na intermediária, chuta a bola, desvia no Léo Pereira, 1-1 gol do Vitória. Já ia ser bem complicado a gente fazer o pós-jogo e falar que o Flamengo teve até uma boa atuação, uma atuação razoável e empatou o jogo. Mas o Flamengo ele teve um certo controle das ações. Com todo o time já cheio de atacantes, né, o Flamengo teve um momento que ele estava com Plata, ele estava com Arrascaeta, ele estava com
O Bruno Henrique, ele estava com Luiz Araújo, ele estava com o Michael. O Flamengo tinha que atacar. Né? O Flamengo tinha necessidade de atacar para não ter, né, não ter que ficar tão exposto também. E o Flamengo foi pro ataque, conseguiu a jogada no segundo gol. Exatamente o quê? Verticalizando o campo, lateralizando o campo. O Flamengo pega um contra-ataque, o Vitória perde a bola é ativada, chega para o Luiz Araújo, que faz o cruzamento da esquerda. E o Bruno Henrique apenas empurra a bola para dentro do gol, 2-1 Flamengo. Ali o Vitória meio que já sentiu o baque, não conseguiu ir para cima do Flamengo, não conseguiu gerar mais dificuldade para o Flamengo. E o Flamengo empilhou ainda uma, duas chances ali que poderia ter finalizado o jogo. O Flamengo, o 2-1 saiu barato. Tá? Poderia ser 3-4-1 com justiças. Não seria nenhum resultado mentiroso, por exemplo, se o jogo terminasse 4-1 Flamengo. Existe uma ponderação que eu faço no trabalho do Felipe, que é justamente sobre a questão de você matar o jogo. Eu vou deixar o card aqui em cima para a gente falar da questão do Flamengo e das estatísticas que tivemos. O Flamengo chuta 14 bolas ao longo do jogo. O Vitória chuta 5, se eu não me engano. O Flamengo, dessas 14, 7 vão no gol. O Flamengo chuta 4 bolas para fora e 3 são travadas. Ou seja, o Flamengo, quando chegava, o Flamengo acertava o gol. E o Flamengo tem uma certa dificuldade de marcar. O Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores, ele deveria ter uma facilidade maior. Quanto à questão de passes, eu falei sobre não verticalizar, sobre centralizar o campo. Você pega aqui embaixo a efetividade, o efetivo de passes do Flamengo, estava em 90%. Ou seja, a maioria dos passes que o Flamengo trocava, normalmente eram passes certos. Por quê? Porque ninguém tentava uma virada de jogo, ninguém tentava acionar um passe que era para quebrar linhas. Por quê? Porque estava tudo no centro. Então, o Flamengo tocava para um lado, tocava para o outro, tocava para um lado, tocava para o outro, buscando aquele espaço que não tinha. Quando o Felipe coloca os pontas para lateralizar o jogo, o efetivo de passes do Flamengo, que chegou a ser de 94%, ele começa a cair. Por quê? Porque o Flamengo começou a tentar jogada na lateral. O Flamengo tentou acionar direto o Michael, o Flamengo tentou acionar o Luiz Araújo, e aí às vezes esse tipo de jogada não gera tanto sucesso porque é uma jogada que o ponta precisa entender também a leitura. Muitas vezes ele é acionado pelas costas do zagueiro. Muitas vezes, quando existe uma qualidade do meia, o meia não vai tocar a bola no pé do ponta, ele vai tocar a bola no ponto futuro. E o ponta tem que entender, tem que ter um insight que tipo, onde ele for tocar a bola é o espaço onde eu tenho que buscar, é o espaço onde eu tenho que atacar. Senão o jogo fica fácil, a leitura do jogo fica fácil, tanto para mim que estou assistindo, tanto para o jogador que está marcando. Se eu que sou só um mero comentarista, um mero, sabe, viciado, vidrado em futebol, mas eu não jogo, como diz o Neto, eu não jogo! Eu não jogo, então eu consigo perceber essa leitura quanto mais o jogador que está lá dentro, quanto mais o jogador que tem a leitura daquele espaço e o entendimento de como funciona. Por isso que a qualidade, né, do passe ela cai, porque você vai tentando e vai dando esse problema. Mas o ponto final que eu deixo aqui, só para a gente finalizar o vídeo, é a questão da qualidade, do efetivo do Flamengo. O Flamengo ele precisa melhorar e muito as suas finalizações. É um time que cria, é um time que tem volume, é um time que chega à área, mas é um time que perde muitos gols. E isso às vezes pode castigar o nosso mengudo, né? Por exemplo, o Vitória, na segunda bola que foi no gol, saiu o gol do Vitória. Para sair o gol do Flamengo, o gol do Arrascaeta, foi a quarta bola que foi no gol. E para sair o gol do Bruno Henrique, foi a sexta bola que foi no gol. O Flamengo já tinha chutado 5 bolas no gol praticamente. O efetivo do Flamengo precisa ser melhorado para o Flamengo não ficar refém da qualidade individual de um Arrascaeta, de um Bruno Henrique. Eu vejo que isso pode mudar com a chegada do Pedro. O Pedro voltando, a qualidade de jogo, a qualidade de definição do Pedro é muito superior ao que nós temos no Brasil hoje. Mas o Flamengo tem que finalizar as suas jogadas para não passar jogos de dificuldades como foram as de hoje. Um jogo que era tranquilo, um jogo que estava controlado, mas que o Flamengo transformou ele difícil porque o Flamengo não conseguiu entender que não era um jogo que ele ia precisar usar o meio.
a maioria dos jogos não vão ser, né? Os times vão se fechar bem contra o Flamengo. Beleza? Galerinha, muito obrigado pelo espaço cedido para vocês aqui. Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau, galera. Esse foi mais um Zona Mista.